Tem alguns vídeos que eu tenho que refazer aqui de tempos em tempos, porque são explicações sobre o que a gente faz aqui no canal, na verdade, né? E esse vídeo de hoje será um desses. Porque eu me esqueço às vezes, né, que a gente está falando aqui para 560 mil pessoas que estão acompanhando aqui, inscritas no canal hoje. Eu sei que tem pessoas que estão desde o começo aqui, desde quando era um canal sobre escrita e literatura, e que estão há anos acompanhando o que eu falo e já viram eu falando sobre isso anteriormente. Muita gente chegou durante a eleição por causa das críticas ao Bolsonaro, quando a gente mudou o canal para falar mais de política, e muita gente chegou recentemente, inclusive durante a pandemia, para tentar buscar informações sobre o que se passava aqui na Espanha, no mundo e como proceder diante desses casos. Mas o tema de hoje tem a ver com uma pergunta que eu ouço recorrentemente, na verdade, né? São perguntas que vêm aqui e gente sugerindo conteúdos, né? Sugerindo pautas, o que é totalmente legítimo, e eu espero que vocês façam isso. É importante que vocês se comuniquem comigo e mandem as suas dúvidas, temas que vocês gostariam de ver abordados aqui, mas também tem a ver com perguntas do tipo: por que o Henry não falou disso? Por que o Henry está ocultando esse assunto? E aqui surgem teorias esdrúxulas, né? Sabe? Estou defendendo alguma figura em particular, ou estou tentando silenciar outra figura em particular, ou não quero abordar esse tema para proteger o governo Bolsonaro, sabe? Coisas totalmente escabrosas que não tem nenhum sentido, né? Então eu vou falar hoje para vocês, explicar para vocês por que eu não abordo certos temas. A resposta deveria ser óbvia, mas não é, aparentemente. Eu não abordo certos temas porque eu não me sinto confortável para falar sobre isso. Eu não tenho conhecimento específico, o conhecimento acadêmico sobre isso, ou mesmo o interesse, muitas vezes, de pesquisar sobre aquele assunto. Inclusive, em certas questões, em certos tipos de assuntos específicos, né, alguns temas mais complicados de economia, por exemplo, eu nem sequer entendo o que está acontecendo. Eu tento ler, né, eu vou lá, procuro material, dou uma lida e não consigo destrinchar aquilo para poder emitir uma opinião. E aqui vai a primeira recomendação para todos nós, é para mim também isso, mas para vocês também, para qualquer um que esteja na internet. Ninguém é obrigado a dar pitaco, ninguém é obrigado a dar opinião, ninguém é obrigado a expressar a sua visão sobre assuntos que você não entende, de assuntos sobre os quais você não tem domínio, porque a chance de você falar uma besteira é imensa. Não tem nada de errado, não tem nada de indigno, não tem nada de problemático em você dizer: gente, eu não sei nada sobre esse assunto, não tenho como falar nada sobre isso porque eu não sei. Isso não apenas não é indigno, como isso demonstra uma tremenda humildade intelectual sua. E outra coisa também, né, que é outro problema que a gente tem, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre as áreas que eu menciono aqui, sobre os temas que eu me sinto mais confortável, mas a gente tem 24 horas por dia, né, todos nós aqui, 24 horas por dia. Uma boa parte desse dia aqui já está comprometido em dormir, né? A gente dorme 8 horas por dia, 9 horas, 7 horas, não sei. Já tem um período ali que já foi comido pelo teu sono. E o resto do dia tem outras coisas pra gente fazer, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que se divertir, almoçar, jantar. Então, assim, a gente vai, ao longo do dia, tendo que separar, destinar um tempo específico para se informar. E realmente, em alguns momentos, surgem assuntos ou temas ou debates que você nem tem tempo para poder investigar aquilo ali. Às vezes você vê e nem presta atenção. Então, é inevitável que muitos assuntos você possa investigar e outros você não tenha tempo, interesse para fazer isso. E mais do que isso também, né? Outro detalhe adicional é que eu publico 2 vídeos ao dia aqui. Então, certamente eu faço uma triagem, né? Um processo editorial aqui de escolha de tópicos que me parecem interessantes e deixo fora disso milhares ou milhões de outros temas que não me parecem tão relevantes assim dentro daquilo que eu me proponho a fazer. E o que eu me proponho a fazer? Então, assim, quando eu passei a abordar a questão política, o assunto que me afligia, e que é o assunto que eu pesquiso hoje ainda, e que me aflige hoje também, foi a ascensão da extrema-direita global, de candidatos, de figuras, de partidos populistas de extrema-direita. E isso começou num período ali em 2016, que começa essa guinada populista no mundo. A gente tem a eleição do Trump, a gente tem o Brexit, que foram os assuntos que me despertaram essa preocupação. Fui investigar e depois surge o Bolsonaro, que faz parte desse fenômeno. Então esse é o assunto que me aflige hoje. Esse é o assunto ao qual eu me dedico. E isso inclui o processo político dessas figuras, né, aquilo que se dá nesses países, aqui vários países da Europa também passam por isso, então é algo global. Eu me dedico principalmente ao Bolsonaro porque isso fala diretamente para vocês que estão no Brasil aí, mas
Certamente isso é uma preocupação em outros países também. É uma preocupação aqui na Espanha, é uma preocupação na Itália, na Hungria você tem lá o Orbán, que está no poder há muito tempo. É uma preocupação em muitos países. E é um processo em andamento. E é um processo que está em disputa ainda, né? Tanto de partidos de oposição, de grupos de oposição, sejam de uma direita moderada quanto de uma esquerda moderada ou uma esquerda radical. É um processo em disputa. Eles estão no poder em muitos países, eles podem chegar ao poder em outros países também, então, para mim, compreender esses mecanismos e expô-los para vocês é muito importante. Para mim é o mais importante nesse momento. E isso passa pela ideologia deles, as ideias que eles propagam, e aqui certamente vocês já viram vários vídeos sobre o Olavo de Carvalho, que é o ideólogo do governo Bolsonaro. Então, compreender o que o Olavo faz, o que acontece com ele, como ele impacta nas políticas públicas do Bolsonaro, nas decisões do Bolsonaro, naquilo que o Bolsonaro diz, é crucial. Porque tem dois espaços aqui de influência, um ideológico e o outro da prática, e eles estão vinculados, certamente. A ascensão desses políticos e desses partidos está intimamente vinculada às ideias que eles propagam e como essas ideias canalizam forças sociais, ressentimentos, ódios, insatisfação e que leva a população a escolher esses candidatos. Então, entender o que eles dizem, o que eles pensam e como isso dialoga com a população é muito importante, porque também é uma ferramenta para a gente poder pensar numa resposta a isso, né? Como contra-atacar, como tentar também criar um discurso, criar um conjunto de valores, de ideias que possa também chegar à população e não canalizar o medo e o ódio, mas tentar canalizar energias positivas que levem à ascensão de uma resposta positiva e não apenas destrutiva. Então esse é o tópico que mais me preocupa. Quando a gente vem aqui e expõe, por exemplo, aquilo que o Bolsonaro disse e aquilo que isso representa, quando a gente vem aqui e fala sobre influenciadores olavistas ou bolsonaristas ou Olavo de Carvalho, tem a ver com esse processo de compreensão daquilo que eles representam. E por que eles estão no poder hoje? Não foi algo por acaso, não foi um acidente, é algo preparado, é um solo preparado durante muito tempo por diferentes agentes políticos e que nos trazem até a eleição, a vitória do Bolsonaro e agora ele no poder. Então esse é o primeiro tópico. É o assunto que eu mais pesquiso de longe. Então é ao que eu me dedico principalmente, é sobre aquilo que eu tenho escrito também, o meu livro sobre o Bolsonaro lá, minha especialidade de matar é sobre isso, basicamente. Estou trabalhando em outro projeto agora, então o meu foco, a minha concentração está sobre isso. E um outro tema relacionado a isso que também me preocupa muito, e eu nem chego a abordar aqui porque é um tema tabu no YouTube, né, que é o terrorismo. Então, assim, como grupos, nesse caso de extrema-direita, que é o meu foco, como grupos extremistas de direita radicalizam as pessoas e levam essas pessoas a cometerem atos violentos. Felizmente, nos últimos anos, a gente tem pouquíssimos casos de ataques, né, de atentados, então acaba nem tendo esse tema aqui para ser abordado, mas é um tema que me preocupa também. Ano que vem eu pretendo, vai depender da circunstância, obviamente, mas eu pretendo fazer um mestrado no tema de terrorismo de extrema-direita e, como eu disse, nem abordo esse tema aqui porque simplesmente é o tipo de assunto que se eu falar aqui o vídeo vai ser desmonetizado ou o vídeo vai ser bloqueado até pelo YouTube porque é um tema que eles não querem aqui. Então é algo que me preocupa particularmente, mas o tema do extremismo e da radicalização sempre perpassa também as minhas investigações. Me interessa muito saber quais são os motores sociais que levam uma pessoa, um indivíduo, a se tornar um extremista, a se tornar um radical. Então, nesse sentido, é outro assunto que está, como eu disse, vinculado ao tema do populismo e da extrema-direita. Além disso, outros temas que eu até abordo aqui de maneira paralela, né, não é o tema principal do canal, mas eu abordo, é o tema da religião, que é um tema que me preocupa também, embora não seja religioso, pelo contrário, eu sou ateu. É um tema que para mim está envolvido também com a ascensão de partidos extremistas de direita, não apenas no Brasil como fora também. A religião está intimamente vinculada com esses candidatos e com esses grupos, e no Brasil também não é diferente, então a gente tem que abordar esses temas de tempos em tempos, porque certamente isso vai impactar também no futuro próximo do Brasil. A ascensão dos grupos evangélicos na política, isso é um processo imparável, a gente não tem como deter isso, isso vai continuar. Eu até vi uma reportagem recente aqui dizendo que é criada uma nova igreja no Brasil a cada hora surge uma nova igreja no país. E isso é imparável. Como eu disse, isso aqui a gente vai olhar para o futuro aqui daqui 15, 20 anos e o Brasil vai ser muito diferente por causa disso e na própria política também. E isso vai levar certamente também, né, quando você tem essa massa de evangélicos, você tem essa massa de pastores ou líderes religiosos entrando na política, isso vai influenciar também nas leis passadas no Brasil, né? Vai levar uma guinada reacionária, levar uma guinada retrógrada. Talvez possa levar também à perda de certas conquistas sociais e direitos de minorias. Ou seja, a questão é complicada e isso tem que ser abordado também
o impacto dessas igrejas nas vidas das pessoas, como fornecem respostas reconfortantes e que, principalmente, exploram os temores das pessoas e também pautas conservadoras. Ou seja, isso acaba aparecendo aqui, então é inevitável. E é um assunto que eu pesquiso bastante também sobre Jesus, tem um livro agora que está na pré-venda também sobre Jesus, e esse assunto sempre me afligiu. Por que as pessoas buscam respostas transcendentais? Por que as pessoas buscam respostas em divindades? E aqui nem se trata de querer refutar ou não a existência de Deus, de querer questionar se, sabe, você deve acreditar nisso ou não, mas sim o modo como essas religiões são instrumentalizadas para a política. E isso é muito perigoso. Esse vínculo entre religião e política, que foi um legado, se a gente for pensar aqui, um legado histórico, né, de pensadores da Revolução Francesa, por exemplo, essa separação entre Estado e Igreja, no Brasil agora está mudando. Estamos vendo agora o vínculo entre Estado e Igreja mais uma vez, e muitos evangélicos, uma bancada evangélica gigantesca, e isso é preocupante. Nesse sentido particular, o Brasil está na contramão de muitos países desenvolvidos, então aguardar cenas dos próximos capítulos, porque isso é realmente assustador. Além disso, outros temas que aparecem também de maneira recorrente aqui têm a ver com cultura, né? Tem a ver com cinema, tem a ver com literatura, com música, porque são os tópicos que eu estudei, né? Eu sou formado em filosofia, estudei estética na universidade, que é o campo de pesquisa sobre a arte, o que é arte, o que é beleza, por que nós, seres humanos, criamos arte. Então esse assunto é um assunto que me desperta muito interesse, e eu gosto, de fato, pesquiso, já escrevi crítica de cinema, sou romancista, escrevo contos, ou seja, é o campo que eu gosto de trabalhar, e se eu pudesse trabalhar só sobre isso, seria excelente, mas infelizmente nesse momento aqui, a conjuntura política nos obriga a questionar certos mecanismos que nos levam para esse obscurantismo, para esse atraso, para negacionismo histórico, para a perda de direitos. Então, nesse sentido, embora esses temas culturais fossem aquilo que mais me interessasse falar e que mais me satisfaria, no final das contas, acabam sendo temas secundários porque tem questões mais importantes adiante. O último ponto aqui, que me pedem para falar sobre filósofos, né, para que eu venha aqui explicar o que Platão disse, o que Aristóteles disse, o que Descartes disse, o que Kant disse. E eu não pretendo fazer isso. Sinceramente, não pretendo fazer isso por várias razões. Embora minha formação seja em filosofia, eu acho que falar especificamente sobre os pensadores, sobre as teorias deles, isso é muito nichado, é muito para um público específico mesmo, não é um conteúdo geral. Talvez até atinja mais pessoas, mas é algo muito específico, não é a minha proposta aqui. A minha proposta é trazer reflexões filosóficas, pensamentos filosóficos no interior dessa reflexão geral que a gente faz sobre a sociedade, sobre o mundo. Então, nesse sentido, quando a gente fala de política aqui, a gente está falando de filosofia política também, de certo modo. Quando a gente fala de cultura, a gente fala sobre filosofia da arte, sobre filosofia da cultura também. E assim, vários outros assuntos. Eu não preciso vir aqui pegar um livro específico do Platão para falar com vocês sobre certos temas. E mais do que isso também, para fazer esse tipo de abordagem específica por autor, isso exigiria um trabalho enorme, na verdade, né? Para cada autor que eu viesse aqui trabalhar com vocês, eu teria que ir lá reler esses textos, que são incontáveis textos, né? A filosofia tem 2.500 anos, seria voltar lá e reler esses textos para poder vir aqui, reler materiais secundários de suporte, outros textos que nos ajudam a abrir o sentido do texto original, e isso seria um trabalho monumental. Para cada vídeo aqui eu teria que ler 3, 4 livros, e certamente não valeria a pena nesse sentido de trabalho, né? De esforço para resultado. Então, embora tenha alguns autores que eu sempre releia, né? Que são autores que me interessam, por exemplo, Nietzsche é um autor que eu sempre releio, Schopenhauer, o Foucault é um autor que eu sempre estou relendo também, o Adorno, o Walter Benjamin, são autores que me despertam interesse de fato e eu tenho vontade de reler, mas outros autores filosóficos, embora eu até possa ler de vez em quando aqui, tenho lido bastante agora autores estoicos, né, o Sêneca e o Marco Aurélio, por interesse próprio, não é para fazer nenhum vídeo específico aqui, mas porque eu quero ler. Embora eu esteja sempre relendo filosofia, não tenho interesse em particular de fazer algo específico sobre os textos desses filósofos, porque, como eu disse, é algo muito específico mesmo e não sei, mas sinceramente não me interessa. Eu acho que a gente pode extrair muito mais através de reflexões a partir de temas cotidianos aqui, pegar eventos que estão se dando agora, sendo debatidos, e a partir disso extrair pensamentos disso, que acho que o trabalho filosófico é esse também, né? É você observar o mundo ao seu redor e refletir sobre ele, do que de fato só ficar trazendo referências do passado e comentando autores filosóficos. Esse é um trabalho que se faz na universidade, basicamente, né? Se você estudar filosofia, você vai lá ler textos clássicos, ler textos de filósofos e trabalhar sobre eles. Não é a proposta aqui, eu penso que o YouTube nem sequer é um espaço dos mais apropriados para isso.
Então é isso, gente. Vocês perguntam, se vocês se indagam por que o Henry não está falando sobre certas pautas econômicas do Paulo Guedes, por que você não fala sobre certos temas agora do ministro da Justiça atual, por que você não fala sobre o meio ambiente, por que você não fala sobre o Ricardo Salles ou sobre agricultura, porque são temas sobre os quais talvez não tenha muito a acrescentar. Assim como eu disse no começo, a gente fica mal acostumado com influenciadores ou com comunicadores que falam sobre tudo. Você pega jornalistas, por exemplo, na televisão, muitas vezes, eles estão lendo o teleprompter assim, e parece que eles sabem sobre todos os assuntos. Não sabem. Na verdade, você tem lá alguém escrevendo aquilo ali, um redator escrevendo aquilo ali, que foi pesquisar, conversar com pessoas e montou um texto para aquele jornalista ler. Então ninguém sabe sobre tudo, ninguém é capaz de debater todos os assuntos, ninguém é capaz de trazer de maneira apropriada opiniões esclarecidas sobre tudo. É importante compreender isso, porque senão você é enganado pelas pessoas. Você vem aqui, alguém fala coisas que elas não sabem, uma opinião totalmente infundada, e você compra aquilo ali como se fosse um discurso de autoridade. Aquela pessoa falou para mim, então é verdade. E não é, muitas vezes é só uma opinião realmente sem base em nada. Então, para evitar esse tipo de achismo, né, de eu chegar aqui e falar, eu acho que isso, e a minha opinião vale tanto quanto de qualquer outra pessoa que não tem informação naquilo, eu prefiro vir aqui falar sobre os temas que eu estudo, que eu pesquiso, aos quais eu dedico o meu tempo, de fato, e que me parecem importantes. Talvez em certos momentos tenha algum tema mais urgente e que eu não vá abordar porque simplesmente eu não tenho a competência intelectual ali, técnica, específica para poder analisar aquilo com profundidade. Então, para não vir aqui com uma opinião rasa e vazia sobre um tema, eu prefiro trabalhar sobre os temas que eu pesquiso. Isso acaba circundando certas figuras, certas ideias, certas noções, certos temas recorrentes. Então acaba sendo inevitável. Então, repito, para concluir aqui, ninguém é obrigado, isso inclui a mim e inclui você também, ninguém é obrigado a dar pitaco sobre aquilo que não entende. Simples assim. Se você não entende um assunto e não quer falar besteira, fique quieto, ouça quem entende falando. Isso não é tão difícil, gente, não é tão difícil assim. Reconhecer que você não sabe certas coisas é um ato de honestidade e de humildade intelectual. Diga o que vocês pensam sobre esse assunto aqui embaixo, deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio também, porque seu apoio ajuda a comprar livros, a ter acesso a materiais. Confira meu livro sobre Bolsonaro e também o que está na pré-venda agora sobre o Jesus histórico, um romance histórico chamado O Rei dos Judeus. E ontem eu dei uma entrevista muito legal para o Salvin Cotter, que é o meu editor na Cotter Editorial. Está no canal deles lá, a Cotter TV. Confira e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!